Vamos falar de futebol, que a gente está aqui para isso. Vamos, Tony. Vamos lá, então. E escuta, que história é essa? Que uma hora o Dorival está no Corinthians, outra hora ele está no São Paulo, agora ele não está em lugar mais nenhum. Daí é o Tite, daí hoje a Band News deu uma nota lá que o Tite está descartado totalmente. O que está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Tony. Boa tarde, meu amigo Valdinei. Boa tarde mais uma vez para o público de casa. O Tite era aguardado hoje cedo lá no Corinthians para poder assinar o contrato. Já estava tudo certo, já estava salário alinhado, já tinha tudo absolutamente combinado entre Tite e Corinthians, todos os valores. Mas, horas antes dele se apresentar ao Corinthians, ele entrou em contato e falou que vai tirar um período sabático porque ele precisa cuidar da saúde mental e física e não vai treinar nenhum time por enquanto, né? Ele não deu um prazo. Mas foi ele que se ofereceu ao Corinthians, não foi o Corinthians que foi atrás dele. Ah, não, provavelmente o Corinthians foi atrás dele, né? Não, mas ele que deixou, tinha uma proposta da Arábia, não quis, tanto que o filho dele falou, não, preferimos ficar no Brasil e treinar o Corinthians. É uma tese assim muito complicada. O Dorival também estava praticamente acertado com o Corinthians, também na última hora que soltou antes do que o diretor do Corinthians lá, o manda-chuva lá, falou, não, eu não soube nada até agora, não passou por mim, então não veio. É uma bagunça que está no Corinthians. Pois é. A política interna do Corinthians é bem complexa, né? E aí, mais um episódio dessa bagunça e pode gerar reflexos dentro de campo, porque aí é um time que ainda não tem seu comandante. E com certeza isso atrapalha o desenvolvimento da equipe ao longo da competição, do campeonato. Vamos aguardar o que vem por aí. Que nem no Santos também não conseguiu contratar, tá com o César Sampaio auxiliar, mas também não conseguiu. O Grêmio anunciou o Mano Menezes, que estava no Fluminense. A dança das cadeiras. E o Renato Gaúcho, que hoje está no Fluminense, estava no Grêmio antes. Exatamente. Vamos acompanhar a classificação, Tony? Vamos lá. Vamos acompanhar a classificação do Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos o fechamento da rodada e aconteceu um absurdo. O pênalti dado para o Bahia, eu não estou falando isso como torcedor do Vitória, não. Eu falo isso como alguém que gosta de futebol. O pênalti dado para o Bahia não seria aplicado em nenhuma competição do planeta. Mas sempre falam que o presidente da CBF é torcedor do Vitória. Ué, só vejo o Bahia ser beneficiado. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, Valdinei Garcia. Quem está lá no topo? Olha só. Sociedade Esportiva Seleção Verde, o Palmeiras, é o primeiro colocado com 13 pontos. Segundo é o Flamengo com 11. Terceiro é o Fluminense ao Fla-Flu. Terceiro é o Fluminense com 10. Bragantino, Bragança Paulista, quarto colocado com 10 pontos. Em quinto, Ceará. E em sexto, o Corinthians, se o campeonato terminasse hoje, eram os 6 colocados. Os 4 primeiros direto na Libertadores, os 2 ali na sequência iriam para a pré-Libertadores nesse momento, né? Porque daí se for campeão... Sul-Americana, né? O Mirassol entrando na Sul-Americana. Pois é. O Bahia, com a vitória de ontem, é o 13º com 6 pontos. Um ponto atrás tem o Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E a zona de rebaixamento tem o Atlético Mineiro, uma zona de rebaixamento de peso, hein? O Santos, o Grêmio e o Sport, a única equipe que ainda não venceu na competição. Mas o Sport joga... Isso que é o problema. Jogar bem e não ganhar. No ano passado, o Vitória jogou muito bem o início da competição e fez 1 ponto em 18. Agora o Sport 1 ponto em 15, mostrando que a cenário segurou o Corinthians e tomou de virada. Fez 1-0 e depois tomou a virada. Verdade. Temos a próxima rodada. Vamos acompanhar a próxima rodada, Tony? Próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem os seguintes jogos, rodada no final de semana, tá? Então vamos ter aí Palmeiras contra... Não tem competição nenhuma meio de semana? Tem Sul-Americana e Libertadores. Tem São Paulo também que joga. Sul-Americana e Libertadores. Isso. O Palmeiras pega quem, Valdinei? Pega o Bahia. Você é torcedor do Palmeiras desde criança. Lá em vai ser o quê? Torcedor do Palmeiras nesse jogo. Ah. Só nesse jogo. Mas então não precisa. Palmeiras me deve 7-2 ainda. Tá. O Vitória pega o Grêmio, também pelo Brasileirão. Qual outro destaque na sua avaliação? Botafogo e Fluminense. Na minha avaliação, Flamengo e Corinthians devem fazer grandes jogos, né? Os clássicos tem lá no Rio Grande do Sul, Internacional e Juventude. O Sport Fortaleza fazendo um clássico nordestino. Alguns jogos muito importantes. Parece que o Gabigol tá dando adeus pro Cruzeiro, né? Já praticamente também. Né? Definindo a sua saída do... Também não deu certo lá. Não deu certo. Nem o Dudu deu certo também. no Cruzeiro. Então compraram muito medalhões e aonde... Alivia a folha salarial a saída do Gabigol do Cruzeiro, né? Temos agora a Série B, porque o campeonato tem um novo líder e esse líder temporário é paranaense
que é o Atlético, que está no topo da competição com 9 pontos. O Atlético ele pode cair ainda faltam 2 jogos na rodada, o Atlético pode perder esse posto se a equipe do Cuiabá vencer. Aí chega a 10 e o Atlético fica, então, na segunda colocação. Mas já mostra como o trabalho do Furacão nesse momento, nesse início de competição, é muito bem feito. Quais são os 4 primeiros colocados, Valdinei? Atlético Paranaense com 9, América Mineiro com 9, CRB com 9 e Remo, que venceu o Coxa ontem por 1-0, é o 4º colocado com 8 pontos. Algum destaque entre essas equipes? É a recuperação do Atlético Paranaense. Pois é. Também destaca o Remo, tá? Fazendo um bom início de campeonato. O rival do Remo Mas tá não aqui, ó. jogou bem ontem. O Coritiba foi superior, o Remo jogou muito, teve Sabe aquele 8 jogo, oportunidades e não fez o sabe gol. aquele jogo que derruba comentarista? Eu estava acompanhando um pouco o jogo pela banda B, Marcelo Ortiz, gosto muito dele. E aí estava terminando o primeiro tempo e o comentarista, 49, né? o comentarista falou, Curitiba dominou o jogo, agora tem que voltar para o vestiário e fazer esse golzinho no segundo tempo. No meio do comentário saiu um golaço. O comentário da TV também, o rapaz que eu estava assistindo também, ele falou a mesma coisa. Um comentário, o resumo da partida, o Curitiba foi 99,9. Mas o Coxa não voltou para o segundo melhor tempo. que o Remo, então bom. Eu ouvi um torcedor do Coritiba falar que o jogo de ontem foi o arame liso, né? Cerca, 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 mas não fere ninguém. Coritiba acabou dominando o jogo, mas perdeu a partida. Lucas... Quem fez o gol do Remo foi o Pedro Rocha. Que jogou no Atlético, mas o destaque do Curitiba Jogou no Grêmio também. Caiu muito de produção. O Lucas Ronier. Esse aí não voltou ainda para esse ano. Se o Remo é o 4º colocado, o primeiro na zona de rebaixamento é o Paysandu, que não tem ainda vitória, mas tem 1 ponto na competição. Amazonas também com 1 ponto, Volta Redonda e Atlético sem pontuar. Destaque, né? Temos 3 times da zona norte, da região norte do país. 2 deles, Amazonas e o Paysandu, estão na zona de rebaixamento. E o Coritiba, 9º colocado, 7 pontos. Ainda é o início, o Coritiba tem toda a possibilidade de se recuperar. Não sei, né? Valdinei, na sua avaliação, o Coritiba sobe ou não? Sim, para mim, o Curitiba e o Atlético é um sério candidato a voltar à Série A. Tony Lagos. Para mim, Pelo não futebol sobe. que está apresentando. O Coxa não sobe e ainda vai ter que correr atrás para não cair. Então você é torcedor horrível do o Coxa. time. Vamos ver a próxima rodada, então? Próxima rodada do Campeonato Brasileiro é a seguinte. Algum destaque, Valdinei Garcia? O jogo do Atlético contra o Novo Horizontino e o Curitiba tentando buscar a sua recuperação. O Curitiba, que é um clássico paranaense. Curitiba contra o Operário também em situação complicada. Caiu pedra no sapato do Coxa. Na primeira partida do começo, os 3 paranaenses venceu. Aí ainda a gente citou sobre o Operário, que o Operário seria uma das melhores equipes. Empatou, né? Nessa rodada empatou contra o Paysandu 0-0 e tem 4 pontos na competição. Na minha avaliação, então, o clássico paranaense da rodada é o que chama a atenção. O Pedro Rangel me lembra o Muralha. Ele faz umas defesas incríveis, tomou uns frangão. Ontem não. Ontem era Pedro Rangel golaço. e Marcelo Rangel. O goleiro do time do Remo é Marcelo Rangel e do Curitiba era Pedro Rangel. Foi um golaço do Pedro Rocha. E lá, olha, viu? Tony, eu acho que o Coritiba, até pode encontrar dificuldades, mas eu acho que ele vai brigar no meio de cima da tabela. Eu vejo o Coritiba hoje mais próximo do acesso do que do rebaixamento. Vamos aguardar. Eu também acho. Combinado. Então tá bom. Valendo- Você valendo- acha muita coisa, não acha a Tina pela frente só. Valendo o Camarão? Não, Coxa vai. O que tem ali depois agora, então? Intervalo. Hã? Intervalo.